Olá, tudo bem com você? Faz 10 anos que eu venho falando sobre um assunto que o pastor Sérgio Santelli e eu ajudamos a popularizar em nosso país, inclusive usando aí a expressão ecumenismo, um neologismo que ajuda a sintetizar o conceito, um ecumenismo ecológico, um ambientalismo como quase uma religião planetária. No meu canal há vários vídeos, vários estudos sobre esse assunto, postei muita coisa ao longo dessa década em meus blogs também. E neste ano de 2021 só temos visto a coisa se intensificar, o assunto se tornar cada vez mais forte. Se você não tem familiaridade com isso ainda, eu convido a ir aqui no meu canal mesmo, a você acessar aí a playlist Ecumenismo. Tem bastante material aí interessante. No fim mesmo desse comentário aqui, desse breve comentário sobre duas matérias que eu quero exibir para você, há um breve estudo que eu fiz com o Ministério Vox. Eles me convidaram para explicar esse tema para eles e eu creio que vai ser útil para você também. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fica até o final aqui desse meu comentário e você em seguida terá então acesso a esse estudo que eu fiz com o pessoal ali, os jovens cantores do Ministério Vox. O que eu quero comentar aqui neste vídeo são duas matérias, duas reportagens. A primeira foi exibida no jornal Hoje, da TV Globo, e a segunda foi publicada no site do Vatican News, que é um site oficial do Vaticano. Ontem houve uma reunião interessante ali no Vaticano. O Papa se reuniu com líderes das principais religiões mundiais, segundo o repórter do Vatican News, da Globo mesmo, estavam ali representados 75% dos cristãos do mundo pelos líderes deles. Era um encontro de fé e ciência. Havia também importantes cientistas ali reunidos. Interessante notar que no Apocalipse capítulo 13 é dito que a besta do mar receberia uma ferida mortal, e isso nós entendemos como tendo acontecido em 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier, de Napoleão, só que, no entanto, é dito que essa ferida mortal com o tempo seria curada. E hoje vemos aí, mais uma vez, um Papa que tem uma projeção internacional, um respeito indiscutível, e estamos vendo realmente em nosso tempo o cumprimento dessa profecia interessante que está ali no Apocalipse 13. Recomendo que você também estude esse capítulo, estude o Apocalipse, enfim. Aqui em meu canal há uma playlist também com o título Profecias do Apocalipse. É importante estudar esse assunto, conhecer esse assunto, para que você possa se situar na história e saber realmente o que está acontecendo em nosso tempo. Mas ok, vamos lá então. Eu vou exibir primeiramente a matéria que foi veiculada na Globo, no jornal Hoje, e em seguida vou exibir a reportagem publicada no site Vatican News. Comecemos então pela matéria aqui do jornal Hoje. Por soluções concretas, nada de blá blá blá, não. Ação concreta contra as mudanças climáticas, não é isso, Rodrigo? Salve! Isso, Maju, salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Foi uma forma de tentar pressionar os políticos que se reúnem mês que vem, aqui no Reino Unido, para a COP26, a cúpula do clima da ONU, que vai ser em Glasgow, na Escócia. Esse evento, lá no Vaticano, que recebeu o nome de Fé e Ciência, rumo à COP26, reuniu líderes de várias religiões, da Igreja Ortodoxa, por exemplo, da Igreja Anglicana, do Islã, do Judaísmo, do Budismo e também cientistas de vários países. O anfitrião, o Papa, disse que a próxima cúpula do clima representa uma convocação urgente para que os governos deem respostas eficazes ao que Francisco chamou de crise ecológica sem precedentes. E dessa forma, como ele disse, oferecer esperança às gerações futuras. O apelo dos líderes religiosos descreve as mudanças climáticas como uma grave ameaça e pede medidas mais ambiciosas contra o aquecimento global. Por exemplo, que os governos adotem planos para limitar o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius em comparação aos níveis pré-industriais. Um documento, como a Maju disse, não ficou no blá blá blá, teve um documento que foi entregue ao ministro das Relações Exteriores da Itália e ao presidente da COP26. E o presidente da COP disse que é muito importante perceber que os líderes religiosos têm uma voz única quando se trata de cobrar os governantes em relação às mudanças climáticas. Ele falou que é muito significativo no contexto atual, no momento em que, como ele disse, o mundo se encontra numa situação muito perigosa, palavra usada por ele, que lembrou também, Maju,
que as religiões representadas no encontro são seguidas por 75% da população. Daí a importância desse encontro, aí já às vésperas da COP26 aqui no Reino Unido. É isso, ponto de peso. Obrigada, Rodrigo. Então você vê que os esforços que foram feitos em anos anteriores, né, em favor do ecumenismo, e que talvez não tenham alcançado tanto sucesso assim, agora estão realmente prosperando sob essa bandeira aqui da bandeira ecológica, né? Outra coisa que fica clara aqui nessa matéria é o discurso de urgência, né? É que é preciso pressionar as lideranças, os governantes, para que alguma coisa seja feita de modo urgente. O Papa tem pressa. E só para recordar, em 2015, ele publicou a sua encíclica papal Laudato Si, e nessa encíclica, nesse documento oficial do Papa, há uma sessão inteira dedicada à defesa do domingo, do descanso dominical, como proposta para amenizar as mudanças climáticas, antes chamadas de aquecimento global. A ideia é que se pararmos um dia, quem sabe agora, eles têm chamado agora isso de domingo climático, um lockdown semanal, se pararmos um dia por semana de emitir gases de efeito estufa, isso será benéfico para a natureza, para a família, enfim. E ficou provado com a pandemia que realmente, quando o ser humano ele restringe suas atividades, aí a natureza agradece. A outra matéria, eu vou exibir agora, é do Vatican News, então ela foi preparada realmente lá pelo pessoal do Vaticano mesmo, e aqui está então a matéria. O encontro Religião e Ciência rumo à COP26 aconteceu durante toda essa manhã na Sala das Bênçãos, dentro do Palácio Apostólico. Entre os participantes, políticos, líderes de diversas religiões, jovens e cientistas. Ao lado do Papa estavam o líder da Igreja Muçulmana dos Emirados Árabes, Ahmed Al-Taib, e o patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeu I. Todos assinaram um apelo feito para os participantes da COP26, a Conferência Global sobre o Clima. No apelo, pedido para que os governantes do mundo adotem comportamentos e ações que mostrem o respeito pelo meio ambiente e pela humanidade. Francisco entregou o documento ao presidente da COP26, Alok Sharma, e ao ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio. Francisco entregou também o discurso que havia preparado para este momento. Depois de ler a introdução, fazendo o convite a refletirem sobre a vocação que todos temos ao respeito, o Papa pediu que depois todos lessem a reflexão que ele preparou e que não a leria naquele momento para dar espaço a todos os outros que também deveriam falar durante o encontro. O evento seguiu com as outras contribuições e com um momento de oração pela paz. É isso aí, né? Então, como eu disse, tem sido um ano bastante significativo, né, para quem estuda esse assunto já há um bom tempo. Eu confesso que nesses 10 anos nunca vi assim, tantas iniciativas. Este ano já houve outras reuniões importantes também, esta aqui agora bastante importante, com cientistas e líderes mundiais de várias religiões. Tudo isso em antecipação à reunião que ocorrerá no mês que vem, em novembro, a COP26, em Glasgow. E aí sim, envolvendo governantes, autoridades, não só religiosas, mas estatais, enfim. Eu acredito que o Papa estará lá e outros nomes também que tem que ver com esse assunto do ambientalismo, a Greta Thunberg talvez também. E não sei que decisões serão tomadas, o que haverá de concreto a partir dessa reunião. Estamos aguardando com expectativa e sabendo que, como eu vou comentar daqui a pouco aí nesse estudo com o Ministério Vox, se você quiser continuar acompanhando, né, este vídeo aqui, você vai ter ali detalhes sobre esse tema aqui. Entendo que para que o decreto dominical seja finalmente assinado, seja efetivado, antes disso, como diz Ellen White no livro Grande Conflito, e eu recomendo a você essa leitura fortemente, o Grande Conflito, ela diz que haverá uma agitação dominical. Então o tema vai ser debatido amplamente, estará presente na mídia, nas redes sociais, porque nada vai ser feito assim de forma secreta e de repente de um dia para o outro está ali aprovado o decreto. Talvez com essa reunião aí de novembro alguns passos a mais sejam dados, né, nesse sentido, em vários sentidos, mas também nesse, até porque é interesse do Papa, ele mesmo já declarou isso. Mas é bom deixar claro que esse assunto vai se agigantar. E se você está tendo contato com esse tema pela primeira vez, guarde aí na sua memória, no seu coração, na sua mente, né, esse detalhe,
porque quando começarem a discutir esse assunto, domingo, sábado, dia de guarda, domingo climático, quando isso se tornar realmente algo, uma discussão grande e relevante na mídia, nas redes sociais, na boca do povo, tome a sua decisão se você não tiver feito isso ainda. Saiba que a palavra de Deus apresenta apenas um dia santificado, um dia de repouso verdadeiro, é o memorial da criação, porque foi nesse dia que Deus pausou sua obra criadora, está lá em Gênesis capítulo 2, e ele então dedica o sábado para esse deleite espiritual, para esse contato mais íntimo com a natureza e com ele mesmo, o Criador. Em todas as páginas da Bíblia, de capa a capa, você não encontra um texto, sequer um verso, que autorize a mudança do dia de repouso, o dia de guarda. É o dia que foi guardado no Éden, foi guardado pelos patriarcas, guardado pelos profetas, por Jesus, pelos discípulos, por Maria, mãe de Jesus, ao longo da história cristã, e inclusive, como diz Isaías, lá no finalzinho do livro, será guardado na eternidade, na nova terra. Portanto, nunca houve mudança. O sábado apresenta o selo, ele representa um selo escatológico da autoridade de Deus, o Criador, o grande legislador. E o domingo, automaticamente, ele representa essa atitude humana, blasfema, de mudar a lei de Deus, portanto, sendo assim um símbolo de autoridade humana. Só que o ser humano não tem esse poder de alterar a palavra de Deus, de muito menos alterar os mandamentos de Deus. Por isso que esse assunto vai se tornar algo realmente grande, porque ele envolve o âmago do grande conflito, que é a adoração. E o sábado nos propõe adorar o Criador do universo. Eu postei recentemente aqui no meu canal um vídeo, uma pregação sobre Apocalipse 14, o título é A Mensagem Mais Importante. Recomendo também a você que assista a este sermão, essa palestra, para entender a relevância desse tema e quão maior ele vai ser aí no futuro próximo. Deus nos ajude a estar preparados para o que vier, Deus nos ajude a estar tranquilos, serenos, fazendo o que sempre temos feito, pregando o Evangelho até a vinda de Jesus. É dito em Mateus 24,14 que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as pessoas e então virá o fim. Façamos a nossa parte. Continuemos falando de Jesus, do amor de Deus, da graça salvadora e da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo, porque será a solução definitiva para todos os problemas humanos. E acompanhamos aí o desenrolar dos fatos, né? O desdobramento dos acontecimentos e fatos, sabendo que tudo isso está culminando, caminhando realmente para o cumprimento aí das profecias e anunciando a brevidade do grande evento que nos arde no coração, a nossa grande esperança, que é a volta de Jesus. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Fique aí então na sequência com esse estudo que eu fiz com o pessoal lá do Ministério Vox. Pastor, é contigo então. Obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo aí ao Projeto Bora, tá bom? Ok, vamos, antes de mais nada eu quero agradecer, né, ao Samuel pelo convite que me estendeu e mais uma vez, agora que está gravando, eu quero registrar aqui a minha satisfação de ver que há um grupo de jovens, de músicos, eu sei que vocês deram uma risadinha aí pelos jovens, né, mas estamos juntos, de músicos que louvam a Deus e não ficam só nisso, né, como se isso não fosse também importante, claro, muito importante, mas vocês têm uma atuação, né, social. A gente conversou agora há pouco que você me confirmou que realmente a inspiração foi Mateus 25, né? Aliás, Tiago 1,27 também diz que a religião verdadeira, ela consiste, né, em atender os menos favorecidos, né? No caso ali menciona viúvas, órfãos, mas há outros também que são pessoas que passam por lutas e dificuldades e que podem ser ajudados por aqueles que têm um pouco mais. E também manter-se incontaminado do mundo, né? Tem essas duas dimensões aí, a santificação e uma atuação social, né? Uma dimensão horizontal e uma vertical, digamos assim. E eu fico feliz de ver que o Vox, através do Projeto Bora, né, e também desses estudos que tem feito, estudos bíblicos profundos, tem buscado essas duas dimensões. E eu tenho certeza que isso tem tocado a vida de vocês, tem permeado o ministério. Isso com certeza, né? Quando a gente busca na palavra esse poder, essa força, essa proximidade com Deus, isso permeia todas as nossas atitudes, né, e todas as áreas da nossa vida, tanto mais no ministério, né? Então, eu mais uma vez digo, louvo a Deus
e espero que essa iniciativa, que essa vontade de vocês, ela possa contaminar, no bom sentido, né, outras pessoas, outros músicos, outros ministérios, e assim possamos crescer nessas duas dimensões, cada vez mais. Deus seja louvado. Amém, amém. Amém. Bom, eu quero convidar vocês, então, a abrir a Bíblia comigo, porque o convite foi para falar sobre um assunto que eu tenho dedicado aí tempo já por mais de 10 anos. Se vocês forem ao meu canal e colocarem lá a palavra ecumenismo, que por sinal foi cunhada, foi inventada, né, um neologismo, pelo meu amigo pastor Sérgio Santelli, até tem uma história interessante, a gente cursava o mestrado juntos em teologia no NASP, isso lá faz mais de 10 anos, né? E aí conversávamos sobre esse assunto, veja só, lá atrás já, né, sobre as iniciativas do Al Gore na época, aquele documentário Verdade Inconveniente, né, que ele lançou na época. Não era o Papa Francisco, mas o Papa então já falava disso, né, o Papa Bento XVI já falava sobre questões climáticas, não é novidade, tem gente chegando agora achando que é uma invenção desse Papa, né? Não. Esse Papa deu uma projeção muito maior a esse assunto, com certeza, tem sido tido como o campeão, né, do meio ambiente. Então, na época, o pastor Santelli, ele criou essa expressão ecumenismo, que é um ecumenismo ecológico, é um movimento que tem muito mais abrangência até do que o ecumenismo, porque ele consegue agregar não só religiosos, mas políticos, governantes, ateus, militantes pelo meio ambiente, todo esse pessoal, eles acaba ficando debaixo desse guarda-chuva ambientalista. Naquela época falava assim, aquecimento global. Hoje usa-se mais a expressão mudanças climáticas, né? Não sei por que a mudança foi feita, talvez por perceberem que essa questão do aquecimento pode ser até encarada como algo meio cíclico, né? Eu já quero deixar de antemão aqui avisado que eu não sou um negacionista dessas questões. Eu acho, sim, que o ser humano tem tido uma influência razoável aí na extinção da biodiversidade, né, de algumas espécies, na degradação ambiental. E a própria Apocalipse diz que Deus virá para destruir os que destroem a terra. Então, é inegável que nós teríamos um papel aí, infelizmente, degradante na natureza. Porém, existem outros fatores, não dá para negar. Eu também já li a respeito de influência do Sol, né, na dinâmica atmosférica, até nos métodos de datação tem influência, né, da radiação solar, dos raios cósmicos, enfim. As atividades solares, né, são cíclicas e isso afeta também a dinâmica aqui na Terra. Enfim, há outros fatores também, eu até mencionei recentemente num estudo que fiz aí com num outro contexto, que se formos levar em conta os culpados pela emissão de gases de efeito estufa, temos que colocar aí o gado, né? As vacas e os bois, porque búfalos, inclusive para a degradação das florestas, né? Porque a maior parte das florestas derrubadas é para obter aí espaço para pasto, né? Para alimentar o gado que vai suprir a rede, né, da indústria da carne. Aí eu acho até uma incoerência, uma ironia, né? Ver alguns ativistas pelo clima com seus cartazes e faixas fazendo ali suas passeatas, e muitos deles, quando termina a passeata, vão lá jantar ou lanchar no McDonald's, né, comer lá um Big Mac recheado com bastante carne. Quer dizer, para você ter a produção de carne, é preciso devastar florestas. E o gado emite metano, que é um gás de efeito estufa, né, um gás poluente. Então, para ser coerentes, tínhamos que ser aí todos vegetarianos, né? Eu, graças a Deus, já sou há um bom tempo ovo-lacto vegetariano, mas teríamos que ser estritos e ir contra certas indústrias também, das quais o pessoal não quer abrir mão, né? Por conveniência ou porque acham bom, enfim. Deixa essa questão para lá, né? Então, 10 anos estudando, se você for ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, você vai encontrar um vídeo lá de 2009 com esse título aí, Ecumenismo. Foi a primeira vez que eu tratei desse assunto em público, foi num culto na CPB, numa reunião lá, que a gente tem toda manhã, tem o culto, né, antes de começar o trabalho, como na Novo Tempo também é feito. Então, naquele dia, eu fui escalado para apresentar o assunto e falei sobre o ecumenismo. Publiquei também na Revista Adventista, eu era editor do Espaço Jovem na época. Eu creio que foi a primeira vez que uma literatura oficial da igreja trouxe ali a palavra ecumenismo. Eu publiquei um pequeno artigo falando sobre
o ambientalismo como uma religião planetária. Depois eu vou mostrar aqui para vocês no Prezi que eu preparei, que anos depois, um podcast de política, Guten Morgen, usou praticamente a mesma expressão que eu usei lá atrás. E lá atrás eu fui tido por alguns como um tanto alarmista, estava exagerando a questão, né? É bom dizer também que eu continuo crendo que é um cenário possível. Eu não estou dizendo que a profecia vai se cumprir exatamente da forma como eu vou apresentar para vocês. É futuro ainda. E como é futuro, e não temos assim tanta clareza com respeito aos detalhes do cumprimento profético, o que a gente faz são alguns exercícios, né? Mas o detalhe é que em 10 anos de estudos e acompanhamento dessa questão, eu tenho percebido como cada vez mais o cenário vai ficando claro. E como nesses últimos anos, especialmente neste ano, nesse tempo de pandemia, essa bandeira climática vem sendo aí hasteada alto, né? E o assunto tem sido bastante comentado. Então, em Apocalipse 13, não vou ler aqui todo o texto, vocês conhecem, acredito, né? E eu vou só fazer um resumo aqui da coisa. Nós vemos aqui duas bestas, a besta do mar recuperando um terreno perdido, né? A ferida mortal e tudo aquilo, né? E depois o processo de cura, que ainda está no futuro, a cura definitiva. Vemos a besta do mar, que são os Estados Unidos da América. Eu não vou ter tempo aqui de biblicamente demonstrar isso, mas, enfim, há estudos e há como a gente perceber isso, que a besta do mar é identificada como o papado, né? E a besta da terra, Estados Unidos. Haverá um momento na história em que os Estados Unidos vão forçar uma adoração, vão dar todo o apoio à primeira besta do mar. E nós lemos aqui, então, no verso... Perdão, pastor, qual que é o capítulo? Capítulo 13 de Apocalipse. 13. Então veja o verso 11 aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro. No começo ela parecia com Jesus, mas depois vai falar como um dragão, como diz aqui, né? Vai mudar a sua característica de democrática, de liberdade e tal, para algo opressor, perseguidor. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então sempre o assunto foi adoração, né? É o centro do conflito. Adora Deus ou adora Satanás e seus instrumentos. Depois no verso 15, ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer, decreto de morte, portanto, todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos, livres, faz com que lhe seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, a marca ou o nome da besta, o número do seu nome. Aqui, então, um decreto que a gente chama de dominical. Por quê? Bom, aqui eu acho que vale a pena já compartilhar com vocês o Prezi que eu deixei aqui no ponto, para a gente recordar alguns detalhes, né? Nós temos aqui, deixa eu voltar um pouquinho, aqui, né? Apocalipse 13, então 2 bestas, blasfêmias, perseguição, adoração imposta, há uma marca da besta, e aí tem textos auxiliares, né, como Ezequiel 20:20, Mateus 5:17-18, Isaías 8:16, Isaías e Ezequiel dizendo que a lei de Deus seria selada no coração dos servos dele. E Ezequiel 20:20 dizendo que o sábado constitui um selo, que a gente chama de selo escatológico, né? Vai ter um papel bastante determinante mais no fim mesmo. Então, se o sábado ele remete à criação, nós sabemos de tudo isso, né? Em Apocalipse 14 é uma fraseologia que aponta para o mandamento lá de Êxodo 20 também, né? 8-11. Está aqui, então, memória da criação, o selo de autoridade do Criador. O sábado tem as características de um selo mesmo, um selo antigo, né? O nome, a autoridade que está legislando, a jurisdição dela, tudo isso está contido ali no sábado, no selo de Deus. E se a marca da besta é a oposição à marca de Deus, o selo da besta é o antisselo de Deus, assim como o anticristo se parece com Cristo, mas nega Cristo, quer se colocar no lugar dele, o selo, a marca da besta só pode ser algo parecido com a marca de Deus, para ser a contrafação. E nós entendemos pela história que o domingo é o único dia da semana que é tido por muitos religiosos, a maioria deles, na verdade, né, dos cristãos, como um dia de repouso em lugar do sábado, que nunca foi mudado na Bíblia. Não há nenhum verso na Bíblia que
que indique, né, qualquer tipo de mudança nesse dia. O próprio Catecismo Católico, eu tenho aqui uma edição de 1700 e pouco, que já dizia assim que foi pelo poder da Igreja, né, que esse dia foi alterado. Pelo menos eles têm essa coerência, né? Creem que o Papa estaria acima mesmo, né? A tradição também estaria em pé de igualdade com as Escrituras. Em situação complicada ficam aqueles que não são seguidores, né, do Vaticano, do Papa, mas que também guardam o domingo, porque não tem um respaldo bíblico para defender esse ponto de vista. Muito bem. Então nós temos algumas confusões, né, que as pessoas fazem quando estudam a marca da besta e não levam em conta que a marca da besta tem que ser uma marca que se opõe à marca de Deus, que tem que ser então semelhante à marca de Deus, porém diferente porque nega a autoridade por trás dela. Eu me lembro que nos anos 90, quando me tornei adventista, falava-se no código de barras. Depois veio o tal do biochip, né, que alguns têm implantado na mão, esquerda ou direita, tanto faz, embora na Bíblia fale que a marca da besta é na mão direita, né? Agora já existe o QR Code, né, que é uma outra tecnologia, e já tem gente falando até que a própria vacina contra a Covid seria a marca da besta. Veja, que coisa mais complicada, né? Vai mudando ao longo do tempo. Mudam as tecnologias, muda a marca da besta. Não tem como aceitar uma interpretação, né, tão mutante quanto esta. É mais ou menos o que aconteceu quando houve lá o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, né? Alguns evangélicos se adiantaram já para dizer que aquilo era o cumprimento de Daniel capítulo 8. Como assim? É que Daniel 8 mostra ali dois animais, né? Um carneiro com 2 chifres e um bode que vai contra ele e o derrota. Aí disseram assim, as 2 torres então são os 2 chifres do carneiro que foram quebrados. E aí se cumpriu a profecia. Puxa, basta ler mais alguns versos adiante que o próprio texto diz que o carneiro é a Medopérsia e que o bode com o chifre no meio da testa é Grécia, né? E o chifre é o Alexandre o Grande. Enfim, está tudo escrito lá tão simples. Mas por causa das interpretações mirabolantes, como essas aqui, né, as pessoas ficam confusas e vão ficando até descrentes na palavra, porque creem que ela não tem uma interpretação exata, as coisas não se cumprem como anunciam aí os propagadores, né, das fake news proféticas, né? Isso é lamentável. Quando, na verdade, a questão da decreto dominical e sábado, domingo, é muito mais profunda, porque envolve adoração. Muita gente vai receber, talvez, o chip mesmo de forma inocente, ignorante, quer dizer que então está perdida. Ou então, pensa, né, num bandido, um serial killer, que para fugir da polícia vai para o meio do mato, fica lá e não recebe, então, nem o chip, tampouco a vacina, então ele está salvo, né, porque não recebeu a marca da besta. Veja que não faz sentido, né? As pessoas que receberão tanto o selo de Deus quanto a marca da besta farão isso conscientemente, porque vai ser um sinal de adoração. O sábado aponta para a adoração ao Criador. Por que guardamos o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então é um sinal de adoração, de reconhecimento de que Deus é o Criador. E o dia que contrafaz o sábado, né, o domingo, na verdade é um selo de autoridade da criatura, porque foram os seres humanos que mudaram o dia de guarda, ok? Não é uma atitude divina. Então fica bem claro, a questão é adoração. Muito bem, vocês viram lá na leitura que eu fiz que haverá uma imposição da marca da besta e também até perseguição e morte, né? O que alguns podem ficar pensando é que cenário favoreceria realmente a aceitação de uma marca, de um selo. Enfim, resumindo, que cenário favoreceria a aceitação de um descanso dominical por lei? Que a gente chama, então, adventistas chamamos de decreto dominical. Aí é que entra aquilo que eu tenho estudado, né, ao longo desses 10 anos e percebido que nesse tempo de pandemia acabamos tendo um ensaio para tudo isso. Eu vou passar rapidamente aqui algumas notícias. Direitos fundamentais sendo negados nesse tempo de pandemia, né? O próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Departamento de Justiça, né, entendeu que em tempos de emergências, direitos fundamentais poderiam ser revogados. Olha que interessante, viu? Enfim, várias situações se criaram e que pareciam absurdas, né, nesse tempo, em tempos normais, digamos assim. E a gente viu acontecer nesse tempo de pandemia. Pastor? Oi. Só fazer uma observação aqui. Pode falar. Acho que
Não sei se você tinha visto a minha mãozinha, mas está no PDF, né? É que eu estou aqui aberto, É, né? é. Não, sobre o que você falou do sábado, tem uma coisa interessante também. São dois comentários que eu queria fazer. Que o quarto mandamento é o único mandamento que identifica Deus, né? Os outros mandamentos não identificam a Deus. O quarto mandamento é o único que fala quem é o nosso Deus, né? O nosso Deus é Criador. o que criou o céu, o mar, a terra, né? Então, isso eu acho bem interessante. Acho bem esquisito as pessoas quererem tirar o mandamento que justamente fala para nós quem é o nosso Deus, né? Exato. É muito estranho isso. E a única que começa com a expressão lembra-te é o que foi escrito mesmo, né? Exato. Também é irônico isso, né? É irônico, sim. Lembra-te que depois vai ser alterada em Deuteronômio 5, né? E o segundo fator aí é falando em relação a isso que você está dizendo, né? Qual é o cenário e tal. Aí eu vou falar do que eu penso, né? Eu acho que ninguém vai chegar, tipo, na TV e vai dizer assim, tipo, o presidente dos Estados Unidos vai chegar na TV e vai dizer, gente, tem um pronunciamento aqui, é o seguinte, ó, aí agora vai sair o decreto e aí a gente vai perseguir. Não vai ser assim. Né? Eu acho que é muita ingenuidade a gente pensar que vai ser dessa forma. Eu tenho visto algumas coisas no YouTube e não sei se você vai chegar nesse ponto, mas não vou dar spoiler, eu só vou te perguntar. Tem alguma coisa a ver com Domingo Verde também? Você já deu um baita spoiler. Poxa vida. Tá Sim, bom, vou ficar quietinho. agora, veja só, e isso que você falou também, assim, de ser pego na surdina e de repente, né, de surpresa, não vai ser assim, porque quando você lê o livro Grande Conflito, que eu gosto muito desse livro, foi libertador para mim, ali Ellen White diz assim que antes de haver essa assinatura de um decreto, uma lei, haverá uma agitação dominical. O que ela quer dizer com isso? O assunto vai ser discutido, o assunto vai ganhar imprensa. Assim como o tema da pandemia, que eu estava comparando agora há pouco, né? Ele também ganhou dimensões planetárias e decretos. E eu não vou de novo aqui discutir a questão de se eram necessários ou não, tá bom? Porque eu não sou negacionista também da vacina, não sou anti-vax, tá? Eu só quero trazer a questão das leis que foram implementadas rapidamente e bastante restritivas. Então, por exemplo, agora se fala em passaporte climático, né? Quem não toma vacina poderá talvez ser privado de viajar, de entrar em alguns estabelecimentos, com uma assinatura ali de um prefeito, nem precisou ser uma lei federal. Prefeitos, eles fecharam igrejas. E todos nós tivemos que passar a usar máscaras, né, nos ambientes aí aos quais tínhamos acesso livremente antes da pandemia, sem máscaras. Então, as coisas podem mudar rapidamente, mas é preciso criar-se um cenário para isso. De medo, de apreensão, e que é mais medo do que um cenário como esse que estão pintando aí de destruição, né, por causa das mudanças climáticas. Estão linkando, inclusive, a própria pandemia com as mudanças climáticas, dizendo que uma coisa decorre da outra. Então, isso é questão do instinto de rebanho, alguns chamam de engenharia social, né? É você pegar um medo com base em algo existente, real, ou então até exagerado ou inventado, e alimentar isso o tempo todo na mídia. E, de fato, todo dia a gente vê alguma notícia que tem relação com mudanças climáticas, né? Cada vez que acontece algum incidente, alguma tragédia ambiental, lá vem, né, os catastrofistas falar sobre isso, e repito, não estou negando, por quê? Porque existe e vão se ampliar com o tempo. Mais uma vez, citando aqui Ellen White, ela diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e usa seu poder, tanto quanto Deus permite, para manipular as coisas, né, causar terremotos, furacões, saraivadas. Então, seria ingênuo também achar que essas coisas não estão acontecendo ou que não vão até piorar com o tempo. Vão. São até eventos que têm que ver com os sinais do fim, né? Apontam para o fim. Então, estão acontecendo. Só que o que nos interessa aqui são as agendas, são os interesses, né? Então, há uma pandemia? Há, mas não dá para negar que alguns aí se aproveitaram disso para fazer avançar algumas agendas também, né? Algumas autoridades, algumas pessoas, especialmente os que têm sede por poder, né? Houve até coisas muito ruins feitas, né? Desvio de dinheiro e tudo mais. Então, o pessoal sempre se aproveita, né, de uma situação para... Ainda mais quando é uma emergência, né? Emergências geram decisões rápidas e às vezes até um tanto complicadas, né? Então, transportem tudo isso para a questão climática, que é o que eu estou exibindo aqui para vocês, né? Então, vamos aqui para o tópico do ambientalismo, que eu chamei lá atrás, há 10 anos, né, 11 anos, de a nova religião planetária.
Deixa eu voltar aqui. Veja só, a questão ainda da pandemia, como realmente ela favoreceu também os argumentos em favor de tomada de decisão rápida com respeito às mudanças climáticas. O mundo, ele foi afetado pelo lockdown, pela quarentena, e foi benéfico, não dá para negar, né? Poluição sendo, aqui ó, o mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Claro, as pessoas estavam em casa, não dirigiam seus carros, não poluíam, né? Eu gosto de mostrar essa foto aqui, ó, dos canais de Veneza limpinhos, né? Geralmente as águas estão turvas ali porque é muito turista, muita poluição, e com a quarentena ficaram assim, limpinhas. Quer dizer, o argumento é forte. Só que não dá para ficar o tempo todo em lockdown, né? O mundo, a economia vai quebrar, as pessoas vão falir, morrer de fome, não vão morrer de Covid, mas morrer de fome. Mas que tal, então, pelo menos um lockdown semanal? Ok? Que tal, como disse aí o Loya, né? Que tal a gente defender uma ideia de um domingo climático, um domingo verde, para ajudar a amenizar os efeitos da mudança climática? E aí, lembremos-nos de que alguém já tinha proposto isso lá atrás, em 2015, né? Que foi, não estou com a foto dele aqui agora, mas tudo bem, você sabe quem é, Bergoglio, né? O Papa Francisco. Na encíclica Laudato Si, ele defende justamente a ideia de que parar um dia por semana de consumir, de dirigir automóveis e ficar com a família e tal, será benéfico para toda a criação, para a natureza, ou para a mãe terra, como eles falam, né? A nossa casa comum. Vejam, o argumento é forte, ele é bom, só que tudo que eles usam para defender o domingo ali na encíclica, antes dele até o Papa João Paulo II já tinha feito o mesmo na encíclica Dies Domini, né? Não é uma encíclica ambientalista, claro, mas usava os mesmos argumentos ali que tem que ver com o sábado aplicando para o domingo. Então agora o descanso dominical ele ganha força com a proposta de ser um domingo climático, um domingo verde, né? Um lockdown semanal. Neste texto aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, Ellen White também diz o seguinte, ó, vou pegar só a parte que eu destaquei ali em bold no meio. Ela diz que haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. E ela faz eco, né, a Apocalipse 18, 3-7 e 17, 13 e 14, em que diz que haverá só um pensamento, uma união de ideias, né? Sabe o que é interessante? É perceber que autores seculares estão percebendo isso também. E não são ligados à igreja, profecias, nada disso, como é o caso aqui do Pascal Bernardin. Eu tenho aqui esse livro em casa, Império Ecológico. O discernimento dele é impressionante. E ele fala que há um discurso onipresente na mídia, e de fato é o que eu falei, né? Todo dia tem uma notícia, alguma coisa assim para alimentar essa narrativa, né? Ele pergunta, não estaríamos diante, na presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Eu concordo com ele, isso aqui é um discurso de mordomia, parece um adventista escrevendo. Nós somos ecológicos, claro, mas pelo motivo certo. Deus nos encarregou como criacionistas de cuidar do mundo, da terra, enquanto ele não vem. Depois ela vai ser destruída e recriada. O que esses ambientalistas argumentam é que a Terra é um organismo vivo, é quase uma deusa, Gaia, e que nós temos que salvar o planeta. Nós não vamos salvar o planeta. A bandeira parece a mesma na sua superfície, mas a teologia que impulsiona isso é diferente. Nós temos que ser defensores do meio ambiente, sim, mas porque somos mordomos e porque levamos a Bíblia a sério. Geralmente as teologias indigenistas, teologias ambientalistas, elas partem de outro pressuposto. Primeiro, que a Bíblia não é, de fato, a palavra de Deus. E há outras teologias identitárias que têm a mesma ideia, né? Outro dia, quem sabe, a gente conversa sobre isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, Adão e Eva são um mito, alegoria, a volta de Jesus, e eu sempre digo isso, né, que eu já fui um adepto da teologia da libertação quando eu era jovem, antes de me tornar adventista, eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, porque não há essa ênfase escatológica nessas teologias, né, de libertação, como é o caso da teologia verde, né? Então, para eles é salvar a terra, pelos esforços humanos, e deu. Nós entendemos que temos que preservar a terra, sim, enquanto pudermos, mas salvá-la não tem como. Está profetizado, ela vai ser destruída pelo fogo. E depois o nosso Deus, que já a criou uma vez, vai recriá-la, para nos dar de presente. Ok? O mesmo autor aqui, o Pascal Bernardin, diz que, agora presta atenção na semelhança com o que mais de um século antes Ellen White já tinha escrito. Ele diz, a nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador.
A Ellen White usou a expressão haverá um laço de união universal, lembram? Uma harmonia, né? Ele fala princípio central unificador, que no livro ele diz ser justamente o ambientalismo. Olha que interessante, né? Que vai fazer avançar uma causa sincretista, a aparição de uma nova religião mundial e de um governo mundial. E já há vozes que clamam por isso, né? E há um religioso aí muito influente que pode ser o líder máximo dessa coalizão. Aí está a matéria que eu publiquei em 2009, Aquecimento Global e a Nova Religião. Eis que uma década depois eu li num podcast de política o título Ambientalismo e a Nova Religião. Quase igual, né? Sim, porque as pessoas aí de fora estão percebendo coisas que muitos religiosos não estão percebendo. Estamos diante de uma nova religião planetária, uma religião pagã, uma religião verde, né? E que tem um dia proposto e que vai ganhar força, justamente com a atuação dele, né? Que é o líder na defesa do ambiente. Aí uma foto com o Papa Francisco e a Greta Thunberg, né? Que é essa adolescente aí que tem encabeçado também campanhas aí em favor do meio ambiente. Esse é um vídeo que eu gravei e pus no meu canal, cerca de meia hora, em que eu analiso ali o sino da Amazônia. Fica aqui o convite para vocês assistirem depois. Vocês vão perceber realmente o que eu falei, que não parece um documento cristão, parece um documento pagão mesmo. Um documento com base na teologia indigenista, teologia verde e tal. Usa a expressão Mãe Terra e não fala nunca em volta de Jesus e solução de Deus para os problemas humanos, né? Como todas as teologias da libertação, como eu já falei. Então fica aí o convite para vocês assistirem. Eu sempre brinco dizendo, por favor, assistam, porque eu tive um trabalhão para estudar o documento que eles estudaram também lá no Vaticano, né, que é o Instrumentum Laboris. Então, honrem aí, por favor, o meu esforço e assistam depois o vídeo, tá bom? A comunhão com a Mãe Terra ressuscitará após a pandemia. Olha aí, sempre agora a ideia da Mãe Terra, né? E o link com a pandemia. O Papa também... Aqui, ó, veja interessante isso aqui, né? Que é um prefeito de uma cidade do Canadá propondo o descanso dominical, dizendo que vai ser bom para todo mundo, para a Terra, para nós, nossa vida, nossa saúde, para a família. A ideia está pegando, está se alastrando, né, cada vez mais. Um jornal secular, Record, do Canadá também, dizendo aqui, né, a matéria à esquerda ali, ó, o domingo de novo como um dia de repouso. Isso está sendo defendido na mídia secular, por autoridades seculares, né? E o Papa linkando a pandemia com a crise climática. Claro, porque daí você ganha força, né, no seu argumento. Pessoas com medo abrem mão de suas liberdades. Pessoas com medo apoiam qualquer tipo de iniciativa que procure salvá-las da extinção. Hoje mesmo eu li uma matéria, não deu nem tempo de colocar aqui para vocês. É todo dia, né? Do Vatican News, um site oficial do Vaticano, dizendo assim que temos que fazer de tudo, todas as coisas possíveis para salvar o planeta. E esse todas, eu fico imaginando o que está na mente, né? Que tipo de iniciativas, né? Que tipo de propostas, né? Ele já apresentou isso, né, lá atrás. Bispos americanos clamam aí para que haja uma proteção ao domingo livre de trabalho, ao descanso dominical. Estão linkando isso sempre com a questão da família, do meio ambiente, né? Aí está, viu, Samuel, que você tinha falado, domingo climático, domingo verde, as igrejas juntas, então é um ecumenismo pelo ecumenismo, digamos assim, né? Sim, sim. Isso está crescendo e houve uma reunião aí alguns dias atrás para preparar o caminho para a COP26. Em novembro teremos aí, daqui a pouco, né? Teremos uma reunião mundial com líderes mundiais, não só religiosos. Essa reunião aqui foi religiosa, né? Mas na COP26 serão líderes mundiais. O Papa certamente estará lá também. Se eu não me engano, até o Vaticano foi oferecido como sede para essa reunião. E ali, então o decreto dominical vai ser assinado ali. Calma, gente. Vamos com muita calma nesse momento, né? Porque não se esqueçam de que o decreto dominical vai ser assinado nos Estados Unidos, ok? Pelo governo americano. O que o Papa tem feito é estimular a coisa, né? E colocar fogo na caldeira, enfim, né? E não vai sair dessa COP26 o decreto já, né? Como eu já falei, tem que haver uma agitação dominical, a discussão vai ser ampla, as pessoas têm que ter consciência do que está acontecendo para tomar sua decisão. Certamente muitas pessoas vão estudar a Bíblia nessa ocasião, vão lembrar de uma live que assistiram em algum lugar, ou um livro que elas têm na estante ou na gaveta vai chamar a atenção e vão começar a estudar, vão começar a ouvir sobre isso na TV, no rádio, na internet. E aí sim, conscientemente, as pessoas poderão receber depois, então, tanto o selo de Deus quanto a marca da besta. Deus não vai ser injusto. Sim, pode falar. O mais interessante é que a roupagem, ela não é religiosa, né, de cara, né?
Por isso que ela pega, né? É isso que é o mais interessante, impressionante. E eu acho muito válido isso, né, mostrar isso, porque eu acho que assim, a maioria de nós, quando pensava no assunto, pensava numa coisa mais religiosa, né? Com Sim. certeza. Aquela questão cultica, envolvendo o dia de ir para a igreja, o dia de não ir para a igreja. Isso. Mas você observa que é muito mais profundo e o discurso é muito mais forte do que meramente o dia que eu vou para a igreja ou não vou à igreja, no caso, né? Exato. Se fosse, né, Mayara, só uma questão cultica ou religiosa, a marca seria só na testa. Porque quem está lá dentro de uma igreja já aceita isso mentalmente. Não, eu creio que é o domingo e pronto. Mas como é que fica então a questão da marca na mão? O selo de Deus é só na testa, porque ou você aceita o sábado ou não aceita. É uma questão de consciência. E ninguém vai te obrigar a nada, né? Você guarda porque quer. Por isso que é um mandamento da fé mesmo, né? Agora, a marca da besta é na testa, mas também na mão direita, que é uma representação do trabalho, da instrumentalidade humana, do papel humano, não necessariamente por uma crença consciente. Olha que interessante. E quando a gente pensa, por exemplo, na família, no trabalho, na questão climática, a gente pode perceber, então, que, de fato, esse cenário ele possibilita que não apenas religiosos venham a aceitar essa questão da mudança do dia, ou do dia, né, de repouso. Então, é bem isso que a Mayara falou mesmo, né? Extrapola as fronteiras religiosas. Alguns podem pensar, mas a Bíblia não fala dessa questão. Bem, a Bíblia não fala de muitos detalhes, né? Tem que haver um cenário, é inevitável. A mesma Ellen White, agora me refiro a ela de novo, diz que haverá um clamor popular. Ou seja, nem vai ser tanto assim uma obrigatoriedade para a maioria, porque as pessoas vão pedir isso, e já estão pedindo, né? Repito, engenharia social bem feita faz com que as pessoas realmente clamem por coisas que até vão prejudicá-las no futuro, talvez. Lá no 11 de setembro não aconteceu isso? Depois do atentado terrorista, o George Bush aproveitou para aprovar leis que antes eram impensáveis, como o ato patriótico, né? Aquela questão lá de prender, né, os chamados combatentes, como é que fala? Combatentes ilegais, né? Mas não é só militar, qualquer um podia ser tido como um combatente legal, desde que tivesse supostamente alguma relação com o terrorismo. Então o governo grampeou telefonemas, acompanhou, né, quebrou sigilos de e-mails, e as pessoas aceitaram isso, porque estavam com medo. Então, o mesmo cenário se repete agora, né? Quando o medo é grande, as pessoas aceitam as coisas, né? E eu consigo vislumbrar aí, talvez, essa questão de que haverá um clamor popular por segurança, né? Então... Pastor, Oi, pode falar. só uma observação, né? Como você disse, não é fazendo alarmismo e tal. Eu acho que a gente, na verdade, nem pode viver dessa forma, né? A gente, Claro. tipo, olhando tudo e pirando com tudo. A gente tem que fazer a nossa parte como cristão. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser omisso. A gente tem que ficar ligado nas coisas que estão acontecendo, porque vai acontecer, isso é fato. Uhum. Eu queria chamar atenção para um ponto interessante. Não sei se você... Provavelmente você deve ter visto. Mas, assim... Quando esse Papa que está agora, ele escreveu aquela encíclica, que se eu não me engano, acho que foi em 2015, me corrija se estiver errado. Sim, Laudato Si 2015. Isto. Aí eu não sei se foi isso mesmo, mas parece que ele não teve apoio da atual presidência americana da época, né? E agora parece que ele está tendo o apoio desse novo presidente porque ele pensa igual o Papa, né? Não sei se você viu também que quando ele foi fazer o juramento na posse, Sim. esse novo presidente, Uhum. ele, como de costume sempre nos Estados Unidos, eles colocam a mão sobre a Bíblia para jurar, né? E esse foi o único presidente que não fez isso. Ele não fez isso. Foi o único que se recusou e aí inicialmente eles até ficaram meio assim, mas depois aceitaram dizendo, não tem problema, a gente não vai te forçar, tá tudo ok. Samuel, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele jurou sobre uma Bíblia, só que uma Bíblia jesuíta. Jesuíta, exato. Exato, uma Bíblia da Contra-Reforma. O que acontece? O Trump não estava preocupado com essa questão ambiental. Por isso que tem até uma foto bem assim icônica, né, que mostra lá o Papa. O Trump fez uma visita ao Papa, só que ele está com a cara amarrada assim, né, na foto. Quer dizer, não se davam bem, né? Não havia uma concordância ali. Agora, com a eleição do Biden, aí sim, o Biden é católico, é o segundo presidente católico na história. O primeiro foi jesuíta, quer dizer, não é jesuíta exatamente, mas ele é fã dos caras, né? Ele apoia. Sim. Tanto que o padre que apresentou a mensagem na posse era um padre jesuíta.
E a Bíblia, repito, né, a Bíblia usada na posse não era uma Bíblia protestante. Esse é um detalhe que passou talvez despercebido por muita gente, mas quem conhece, né, é uma Bíblia que foi produzida, encomendada pelo Vaticano, para justamente servir de apoio para a Contra-Reforma, que é aquela força-tarefa, né, que visava acabar com a reforma protestante mesmo. Então, esse Biden, ele é sempre visto com um terço no bolso, ele reza, ele vai à missa, ele é um padre, é um presidente religioso, né? Então, o alinhamento é total, tanto que quando quando Biden foi eleito, declarado eleito, a primeira pessoa para quem ele ligou foi justamente o Papa, certo? E para dizer assim, olha, estamos juntos, né? Eu vou apoiar essa iniciativa e estamos juntos, né? Então, veja como as coisas estão assim bem interessantes nesse momento, né? Mas como disse Samuel, né? Não é para viver alarmado com isso, viver, né, neuroticamente, né? O conselho que nós temos é viva, né, a sua vida, faça seus planos, continue pregando o evangelho e na hora que as coisas tiverem que acontecer, vão acontecer e você estará preparado para o que vier, né? Olha só esse texto aqui que interessante. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento. Olha só. E muitos dos que a ele aderem ignoram para onde leva a corrente. Muita gente sincera está ali nesse movimento, só que não sabe o que está por trás de tudo, né? Os intuitos professados, os objetivos são de índole branda, salvar a terra, salvar a família. E a aparência também é cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Quando então nós vimos restrições, perseguições, pessoas que não concordam, não que a terra não deva ser protegida, mas com o dia escolhido. E vão ser tidas como pessoas não gratas. E aí veremos de novo, né, se levantar de uma perseguição. Olha só o que ela diz aqui, ó, que o grande enganador persuadirá os homens a lançarem todas as suas tribulações na conta daqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. Vai ser declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Alguém pode pensar, mas isso é exagero, né? Olha, eu não vou ter tempo de exibir isso aqui agora, mas esse vídeo aqui, que é um extrato lá de um programa do Vejam Só, da Rede TV, mostra o reverendo Ageu Magalhães falando exatamente isso que a Ellen White escreveu há mais de um século, que provavelmente essa pandemia seja Deus pesando a mão sobre a humanidade, porque ela está transgredindo o domingo. É isso que... Michelson. Oi. Isso saiu no Vatican News há quase 1 ano e meio atrás. Sim. Quem me mostrou foi uma amiga minha que mora na Itália, onde naquela ocasião, né, o Papa Francisco ele deu um decreto, no caso ali regional, né, mostrando para as pessoas que o Covid-19 era uma praga pelo fato deles estarem não frequentando as missas e trabalhando no dia do Senhor. Exatamente. Eu lembro disso porque ela me mostrou as reportagens e a gente conversou bastante sobre isso. É isso aí. E quando começarem a se intensificarem os ciclones, as queimadas, este ano foi bem complicado, né? Seca, inundações lá na Europa, Alemanha, antes disso aí incêndios terríveis, né? Acho que na Itália, na Grécia também. Quer dizer, tudo isso aí vai entrando na conta, né? E quando começarem a dizer assim, olha, nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que ser fiéis aos mandamentos de Deus. Deus entre aspas aí, mandamentos de Deus entre aspas, né? E aí, aqueles que são uma minoria discordante vão ser vistos como pessoas não gratas e vão ser culpados dessa questão. Então, o argumento já existe, né? O Papa falou isso lá, aqui esse reverendo fala também sobre isso, só vai ser necessário aplicar a questão climática, né? É um pulinho para isso acontecer. Vamos ver mais alguma coisa. Aqui sim o texto que eu falei, né? Que o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Cada pessoa receberá esclarecimento suficiente para tomar sua decisão com inteligência. Eu louvo a Deus por isso, porque nosso Deus ele não é um Deus incoerente, um Deus que não permite que as pessoas usem seu livre-arbítrio com sabedoria e consciência, né? Não vai ser uma coisa assim no susto, né? Já está pronto, só falta ser assinado. Não é bem assim, né? Vamos aguardar aí os desdobramentos, né, pós-COP26 e tudo mais. E eu sempre gosto de encerrar essa apresentação com esse texto aqui de Ellen White, que ela diz que temos que fazer para estar preparados para esses eventos, né? Ela escreveu em 1896 para os oficiais que estavam reunidos numa assembleia geral lá, né?
o seguinte, que nós temos que aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse grande e solene evento. Então, 3 coisinhas, né? Aguardar com paciência, sem ficar aí desesperado, né? Propagando mensagens sensacionalistas e que só agitam o povo, mas depois passa a coisa e volta todo mundo para a sua mornidão, né? Não, vamos com paciência, com comunhão com Deus, tranquilidade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará, né? Eleva meus olhos para os montes, de lá que vem o socorro. Não, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Criador do universo. Vigiar atentamente, né? Os sinais ao redor, nossa vida espiritual também. Eu sempre digo que eu acho que é uma dupla vigilância, né? Como é que está a minha vida diante de Deus nesse momento? Adianta saber tudo de profecia e estar perdido? E trabalhar fielmente, como o Vox tem feito, como vários servos de Deus têm feito, né? Um trabalho pelo semelhante, só que, e aqui eu já minimizo para a gente voltar a olhar olho no olho, né? Só que é bom lembrar daquilo que no Beneficência Social é dito sobre a missão e a obra, a forma de agir de Jesus. É dito assim que Jesus, ele se misturava com o povo como alguém que queria o bem dele. Então ele curava, alimentava, acolhia, amparava. Mas depois de tudo isso, é dito no texto que ele falava, segue-me. Seguir a Jesus é dar valor à sua palavra, é colocar a vida em conformidade com a palavra de Deus. E volta à questão da dimensão horizontal e vertical da religião verdadeira, né? Então, louvado seja Deus mesmo, né? E repito, pelo Vox e pelo esse estudo aqui, pelo trabalho, pelo projeto Bora, porque vocês estão buscando alinhamento com a palavra de Deus, em primeiro lugar é isso, e buscando também amenizar o sofrimento alheio, entendendo que isso não vai ser resolvido, infelizmente não vai ser resolvido, porque a solução definitiva é a volta de Jesus. Então, junto com o pão, você tem que falar do pão da vida. Junto com a roupa, você tem que falar do Cristo que cobre os nossos pecados. Junto com a ajuda naquele momento ali, um abraço, enfim, você tem que dizer que Jesus voltará para nos abraçar e estar para sempre com Ele. Se não houver essa pregação, não é evangelismo, né? É mero assistencialismo, né? Que bom, muita gente já faz isso, Cruz Vermelha, né? ONGs. Nós temos que fazer, mas podemos fazer algo mais. E é esperado que nós façamos isso. Aliás, sabemos que pregar as 3 mensagens angélicas é algo que está na essencialidade da nossa missão. Se nós não fizermos isso, quem fará? Sábado agora eu vou pregar. E o título vai ser A Mensagem Mais Importante. Eu vou fazer uma exegese ali do capítulo 14 do Apocalipse e mostrar como temos ali tantos detalhes importantes, inclusive a missão de ajudar as pessoas, claro. Mas a pregação do juízo tem que estar ali junto. Começa com a pregação da graça, né? Porque o evangelho eterno é graça, salvação em Cristo. Beleza. Muita gente gosta só disso também, né? Mas junto com a graça vem o chamado ao arrependimento, porque o juízo de Deus está se processando. A volta de Jesus. A questão do sábado está ali embutida também, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Dilúvio também está ali, fontes das águas. Tem muita coisa ali que salta aos olhos quando você estuda com atenção. E é o âmago da nossa mensagem. Então, que Deus ajude, abençoe grandemente aí esse grupo aqui, né? O grupo Vox, para que seja mais do que meramente um grupo de canto, né? Seja realmente um grupo que louva o Senhor, e louvar a Deus também está nas 3 mensagens angélicas, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, que vocês deem glória ao Criador sempre, pela vida, pela voz, pela palavra, por tudo, porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus, tá bom? É isso, Amém. gente. Amém. Maravilha, pastor.